Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e muito bem-vindo à Semana do Conhecimento, aula de História, 8º ano. E nessa Semana do Conhecimento vai ter muita coisa boa, hein? Quero lembrar você que, por favor, você que está indo assistindo a aula, acompanhando pelo Google Classroom, vai lá na aula, clica na atividade obrigatória, preencha, acerte, né? E envie para você garantir a sua presença. E bora para a Semana do Conhecimento. Hoje, falando sobre a fundação de uma das cidades mais antigas do Paraná, a mais antiga, e também sobre o Brasil Imperial. Vamos nessa? Os objetivos: identificar as principais características do período imperial, principalmente no segundo reinado, tá? Reconhecer algumas das características do processo educacional daquele período. Então aqui, gente, a gente vai trabalhar um pouquinho de Brasil colonial e Brasil imperial, tá? O nosso foco vai ser o imperial, mas é importante conhecer um pouquinho do colonial também, legal? Compreender como se dava a relação entre o Paraná e o restante do país naquele período, tá? Principalmente porque no Brasil Imperial o Paraná se tornou uma província. Vamos falar mais sobre isso. Bora lá? Você sabe qual é a cidade mais antiga do Paraná? Tava na tela, hein? Tava no tema da tela. Vamos ver quem prestou atenção. Hoje nós vamos aprender como essa cidade está relacionada ao período imperial brasileiro. Veja, uma cidade que foi criada, fundada no período colonial e durante o período imperial teve uma contribuição muito grande. Qual é o nome? Estamos falando de Paranaguá, um povoado que lá em 1648, repetindo, né, Brasil colonial, por conta da exploração do ouro, foi criada o povoado, depois a vila de Paranaguá. E olha que interessante, tá? Essa palavra que significa Mar Redondo, ou Grande Baía, né, relacionada às águas, ela é uma cidade de característica, não sei se você sabia, litorânea. Observou aqui? Paranaguá é uma cidade localizada no litoral do nosso estado. E desde já o período colonial, tá? Lembrando que na história do Brasil nós temos o período colonial, o período imperial e o período republicano, o qual nós vivemos hoje. Já tinha um porto, na cidade de Paranaguá. Então, num porto, os navios traziam alimentos, traziam produtos e também traziam escravizados. A gente vai aprofundar mais essa história agora, dos escravizados, da importância geográfica, econômica, social que Paranaguá e seu porto deram e dão até hoje para o nosso estado. Vamos acompanhar? Olá, estamos aqui no Porto de Paranaguá, aqui no nosso estado. Muito bem, gente, o que acontece? Hoje, esse porto, que é um dos maiores portos exportadores do nosso país, do nosso Brasil, durante o Brasil colonial, próximo daqui, não exatamente aqui onde nós estamos, mas próximo daqui, essas águas, esse mar, recebeu outras embarcações, outros navios, diferentes desses que você está vendo aqui atrás. O que acontece? Esses navios que vinham para Paranaguá durante o Brasil colonial traziam, entre várias coisas, eles traziam o quê? Pessoas. Essas pessoas eram escravizadas, principalmente vindas da África. E o que vai acontecer quando esses escravizados desembarcavam no litoral paranaense, especialmente Paranaguá, uma região próxima desse porto? Eles começavam uma vida em um local totalmente desconhecido para eles. O que vai acontecer? Esses escravizados, então, eles eram negociados, assim como se negocia qualquer produto hoje em dia. Eles eram vendidos. E o que vai acontecer? A partir disso, eles poderiam ser encaminhados para trabalhar em serviços domésticos, serviços braçais, trabalhar como vendedores de produtos para seus senhores, para suas senhoras. Mas o fato é que aqui no litoral paranaense, especialmente em Paranaguá, em um local próximo do que estamos aqui, atual Porto de Paranaguá, muitos escravizados desembarcaram para iniciar uma vida de muito trabalho e dedicação, ainda que forçada, a construir o Brasil. E uma outra informação, um outro fato histórico muito importante que eu quero compartilhar com vocês, certo?
alguns escravizados permaneciam no Paraná e outros eram levados para outras regiões do Brasil, por exemplo, Santa Catarina. O porto onde ele está hoje foi a partir da década de 1870. Sim, durante o Brasil Imperial. Lembrando que próximo daqui, durante o Brasil colonial, já havia o porto de Paranaguá, onde milhares de escravizados africanos desembarcaram para começar uma vida de muito trabalho, ainda que forçado. E aí, gente, assim nós podemos aprender sobre a história afro-brasileira no Paraná. Pelo menos um pouco mais dessa história. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da história e também de ver o Porto de Paranaguá, certo? Então, lembrando, Paranaguá, fundado no período colonial e já recebendo em seu porto vários navios com vários produtos e também pessoas, os escravizados em destaque, durante o período imperial, que nós vamos abordar também, teve a sua mudança para onde ele é hoje, ok? Vamos em frente? Um quiz agora, vamos lá? O povoado português, fundado em 1648 e chamado de Paranaguá, tinha como objetivo econômico a exploração de alternativa A, madeira, alternativa B, petróleo, alternativa C, ouro ou alternativa D, carvão. Uma está correta apenas. Um tempo e nós já voltamos.
E a resposta certa é Ouro. Sim, o povoado de Paranaguá foi fundado muito por conta da exploração de ouro que os portugueses praticaram aqui no Brasil e naquele território em especial. Bora lá, período colonial. O que vai acontecer? Então, nós falamos que a fundação de Paranaguá, bem como os primeiros navios que chegaram no nosso litoral, é a cidade mais antiga, Brasil colonial. Mas agora nós vamos falar sobre a transição, ou seja, a mudança do período colonial para o período imperial. E aí tem um fato importante que nós já estudamos em outras aulas, vamos usar a memória aí, vamos refrescar a memória, que em 1808 houve a chegada da família real portuguesa, da corte portuguesa no Brasil, sua instalação no Brasil. E acredito que você vai lembrar também que essa chegada tem muito a ver com o bloqueio continental que Napoleão Bonaparte colocou para todos. Dom João, os portugueses não obedeceram muito bem essa regra e decidiram permanecer fiéis à Inglaterra, ou seja, contrariando o bloqueio e comercializando com os ingleses. E aí, gente, nós vamos ter o quê? A fuga pressionada dos exércitos a fuga pressionada dos portugueses por conta da invasão napoleônica lá em Portugal, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Depois de alguns anos, tá? A gente tem que entender que 1808, 1815 foi um período de muitas mudanças para o Brasil. Inclusive, enquanto Dom João esteve no Brasil, o Brasil foi elevado à categoria de reino, já não sendo mais uma colônia. Olha que interessante. E aí, não sendo mais uma colônia, o Brasil começou a ter autonomia. Autonomia econômica com a abertura dos portos, autonomia política, sendo o Reino Unido de Portugal e Algarves, que é uma região do sul de Portugal. E o que vai acontecer? Chegou o momento que o Império Napoleônico foi derrotado e Portugal estava sem governo, vamos dizer assim, com políticos, mas sem um governo real. E lá em 1821, depois da Revolução Liberal do Porto, olha só, Dom João e vários membros da corte portuguesa, eles retornam para Portugal. E aí, quem ficou no lugar de Dom João VI, já o rei Dom João VI, que foi coroado no Brasil? Seu filho, o príncipe Dom Pedro, que proclamou a independência em 7 de setembro de 1822. Aí nós temos o quê? A transição. Veja, Brasil colonial, depois com a chegada da corte de 1808, o Brasil elevado à categoria de reino, tá? Um pouco depois de 1808, ali durante essa estadia de Dom João e membros da corte no Brasil. E em 1822, nós começamos o que nós chamamos de Brasil Império, também chamado de Primeiro Reinado, ok? Gente, o que vai acontecer? Aqui uma imagem de Dom Pedro I e nós temos esse primeiro reinado acontecendo de 1822 até a sua renúncia em 1831. Só para lembrar, nós já estudamos. Lembra lá da primeira Constituição que foi feita, a Carta Magna de 1824? Lembra lá do poder moderador acima do poder judiciário, do executivo, do legislativo? Então nós temos a figura aqui de Dom Pedro I, esse governante. E aí o Brasil começou a ter problemas depois de um tempo da independência. Lembra lá da Guerra da Cisplatina? Depois que perdemos a guerra para a Cisplatina, o Uruguai se tornou independente e as coisas então foram complicando para Dom Pedro, num contexto político muito complicado mesmo. E aí houve a renúncia. Depois da renúncia de Dom Pedro I, nós entramos num dos períodos mais turbulentos da história do Brasil, o período regencial, que a gente falou das revoltas, tá lembrado? Passou o período regencial e nós começamos o segundo reinado e aqui nós temos Dom Pedro II, uma imagem de Pedro II, por meio do golpe da maioridade, assumindo o poder até para querer trazer um clima de paz, um clima sem conflito, para diminuir as revoltas. Tranquilo? Conseguiu relembrar legal? Pois bem, a gente acabou de fazer uma transição aqui de algumas décadas na história do Brasil. Saímos da fundação de Paranaguá, Brasil colonial, depois falamos da chegada da corte em 1808, aí do Brasil elevado a reino, ok? Ainda também da independência do Brasil, período regencial e agora estamos no segundo reinado.
E aqui nós temos uma outra imagem de Dom Pedro II, mais velho, mais experiente. E uma informação muito importante, ao longo do reinado de Dom Pedro II, o Brasil passou por mudanças. Aqui eu quero destacar com vocês informações importantíssimas para a história, para a nossa Semana do Conhecimento. Começaram a ter leis para acabar com o fim da escravidão. Uma delas é Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico de escravizados. E Dom Pedro II foi um imperador que investiu em várias áreas, que visitou o seu território, o território que ele governava. Aqui, nesse sentido, o que vai acontecer? O movimento abolicionista, então, essa pressão para se acabar com a escravidão teve impactos econômicos, políticos e sociais. E nós vamos estar avançando mais esse conteúdo. Tranquilo? E ele foi um grande incentivador da educação, do conhecimento. Mas vamos pensar o seguinte, Dom Pedro II, uma pessoa que incentivava muito a educação. Mas será que, pensando em Brasil naquela época, todos tinham acesso à educação? Como será que era a educação naquele período imperial? Como que era a educação no período lá onde Dom Pedro foi nosso imperador? Em 1867, fundado o Colégio Dom Pedro II, que leva o nome do imperador, e, olha só, foi uma organização de modelo para o ensino do país, um colégio. Porém, gente, a gente não pode esquecer que a maioria da população brasileira naquela época era o quê? Era de escravizados. E esses, será que tinham acesso à educação, ao ensino? Infelizmente não. Então, por mais que a educação tivesse avançado no período de Dom Pedro II, no segundo reinado, a gente vai ver que, olha, para quem estava longe dos centros urbanos, a educação era mais difícil, ela era mais complicada. Já as famílias ricas, elas podiam contratar preceptores, professores, que viviam ali até próximos da família, que iam nas casas, muitas vezes, dar aulas particulares, vamos dizer assim. Mas ainda era uma educação que dependia muito do quanto você tinha, ok? E falando mais sobre educação no período imperial, olha só, nós temos um registro, e é muito interessante, porque esse registro foi feito por quem? Foi feito por uma pessoa que não era brasileira, ou seja, o olhar de uma outra pessoa sobre o que estava acontecendo no Brasil. E aí, gente, essa pessoa que fez esse registro foi a alemã Ina von Binzer, que ela teve aqui no Brasil entre 1881 a 1883. E aí ela vai dar a visão dela sobre a educação. Vamos lá? Foca aqui. Como há poucas salas de aula disponíveis, dou minhas lições, em geral com outra professora, no mesmo cômodo. Enquanto de um lado declamam poesias portuguesas, tento do outro lado explicar as minhas donas desatentas às complicadas declinações da poesia alemã. Ina von Binzer, Os Meus Romanos, página 79. Então perceba que essa professora, ela está tendo dificuldade de ensinar, porque ela está compartilhando o mesmo espaço com outra professora e ensinando conteúdos diferentes dessas professoras. Então perceba que a nossa educação, a educação brasileira, focando no Império, ela foi o quê? Ela foi avançando lentamente, gradativamente. E o que acontece? Nós vamos focar mais na educação, sim, nas próximas aulas, principalmente destacando a figura de um professor paranaense, o professor Cleto. Esse professor que trabalhou lá em Paranaguá, principalmente, não somente em Paranaguá, mas fez um trabalho que nós vamos focar lá em Paranaguá. E lembrando, tá? Lembrando que estamos falando de um período onde a educação ela avançou, mas, como nós já mencionamos, não foi a passos um pouco lentos, vamos dizer assim, ok? E aqui, gente, uma curiosidade sobre o governo de Dom Pedro II. Ele esteve no Paraná, ele e a sua esposa, Dona Teresa Cristina, ok? E eu quero mencionar aqui com vocês algumas cidades paranaenses que ele e a sua esposa passaram, a sua comitiva passaram. Paranaguá, nosso foco aqui na aula de hoje, Antonina, Morretes, Curitiba, Campo Largo, Palmeira, Ponta Grossa, Castro e Lapa. Então,
todas essas cidades pelas quais o imperador passou, esteve, e no Porto de Paranaguá, né? Quem recebeu o imperador no Porto de Paranaguá, esse porto que você acabou de assistir um vídeo, foi Manuel Antônio Guimarães, o Visconde de Nácar. E aqui nós temos uma foto da residência do Visconde de Nácar, em que Dom Pedro II ficou hospedado. Conseguiram fazer a relação entre uma coisa e outra? Muito bem, depois dessa aula, chegou a hora da gente colocar a mão na massa, chegou a hora do desafio. Então é o seguinte, qual é o objetivo nosso para essa Semana do Conhecimento? Basicamente é o seguinte, olha, estamos vivendo um tempo completamente diferente. E um tempo completamente diferente também na educação. O que nós queremos pedir para vocês é o seguinte, olha, que vocês, quais são as impressões dessa educação remota que nós estamos vivendo aqui na pandemia, no isolamento social? E essas impressões de vocês, peço que vocês registrem no caderno ou em outros blocos, vocês vão compartilhar conosco. E ela será o quê? A sua opinião será uma fonte histórica. Então, pense em um minuto como você pode contribuir sobre aquilo que você está sentindo com esse novo modelo de educação. Para isso, olha só, a gente vai precisar de algumas coisas. Primeiro, que você acompanhe as aulas da Semana do Conhecimento. O que é melhor, essa é só a primeira. Tem mais aula boa chegando aí. Depois, pensar no formato da educação atual. Lembra da aula que a educação está mudando, esteve mudando em passos lentos, considerando toda a história do Brasil? E terceiro, participe lá da aula no Google Meet e dê a sua opinião sobre como você está sentindo o aspecto positivo, o aspecto que não está tão legal assim, compartilha lá. Depois que você fez esse trabalho, você vai o quê? Também compartilhar com outras pessoas. Para você que tem rede social, olha só, Face, Insta, quando tiver a aula do Google Meet, que você estiver compartilhando junto com o seu professor, tira o print, tira uma foto da tela, coloca no Face, no Insta ou na rede social que você tiver, hashtag Semana do Conhecimento, hashtag Aula Paraná História, com essa imagem que você tirou. Professor, eu não tenho rede social, e agora? Não vou fazer? Vai sim! A diferença é que você, ao invés de compartilhar com a rede social, você vai compartilhar via e-mail. Então, olha só, e-mail, semana do conhecimento, CED com 2 Es, @escola.pr.gov.br. Manda essa imagem, compartilha lá. Fechado? Estou esperando as suas imagens, hein? E, gente, o que nós estudamos na aula de hoje? Então, a gente mencionou um pouco ali do Brasil colonial, Fundação de Paranaguá. Lembrando que no Brasil Imperial, o Paraná deixou de ser uma região apenas e passou a ser uma província, o que hoje nós chamamos de estado. Mencionamos muito sobre a educação no período imperial e também sobre a importância da cidade de Paranaguá para o nosso estado. Gente, as nossas referências aqui que a gente usou, é legal conhecer e muito obrigado pela sua atenção e tem mais aula chegando aí da Semana do Conhecimento. Valeu e até a próxima!